Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy, Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana eu entrevisto o secretário nacional de Portos e Transporte Aquaviário, Diogo Piloni. Confesso a você que eu e o Piloni navegamos por inúmeros temas importantes ao setor portuário. E ele não deixou de responder a nenhum dos meus questionamentos. Navegamos em relação ao PDZ, em relação principalmente à dragagem no Porto de Santos, a privatização dos portos no Brasil e também em relação a transporte de passageiros. Confesso ainda que eu pedi ao Piloni que fizesse um exercício de futurologia em relação à crise do Covid e principalmente como o mercado irá se comportar. Você acompanha, a partir de agora, este especial com o nosso secretário de Portos, Diogo Piloni. Diogo, primeiramente queria muito te agradecer por você estar aqui presente conosco. Te confesso, honestamente, que eu vinha reivindicando esta agenda porque eu acredito fielmente que você tem muito a contribuir com o nosso setor e levar informação, principalmente para essa audiência tão qualificada que a gente tem no Porto de Negócios. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, Diogo. Max, é um prazer, na verdade, estar aqui participando do Porto de Negócios, né? A gente sabe da circulação, né, que seu programa tem e das boas informações, da seriedade com que você tem tratado o assunto portuário. Então, não poderíamos deixar aqui de dar nossa contribuição, de mostrar um pouco daquilo que a gente tem feito no âmbito da Secretaria e do Ministério de Infraestrutura. Diogo, se você me permitir, até com a liberdade que eu tenho com você, eu vou fugir só um pouquinho da pauta, porque eu gosto desse processo de humanização. As pessoas conhecem muito o secretário Diogo Piloni. Você pode me contar um pouco quem é o Diogo Piloni, para que as pessoas que nos assistem também conheçam um pouquinho da pessoa Diogo, da tua trajetória, da tua história, para chegar até a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários? Bom, eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil, né, formado aqui pela Universidade de Brasília. Tenho especialização em engenharia e gestão portuária, né? Fiz pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou casado, pai de 2 filhas maravilhosas, já grandes. Estou com 37 anos. E antes de assumir esse compromisso na Secretaria Nacional de Portos, eu estou no setor há quase 10 anos. Na verdade, estou completando 10 anos no setor. Iniciei, né, minha atuação nessa área na Secretaria, na então Secretaria de Portos. Eu sou analista de infraestrutura, servidor de carreira, né, do Ministério da Economia. E aí tive aí minha primeira parte da trajetória na Secretaria. Tive uma rápida passagem pela agência reguladora, né, fui gerente de estudos da agência reguladora. Quando fui convidado aí a fazer parte de uma força-tarefa que foi criada na Presidência da República, que era o programa, né, que é ainda, né, o programa de parcerias de investimentos, hoje não mais vinculado à Presidência, vinculado ao Ministério da Economia. Estive lá por quase 3 anos atuando nessa área, também na área portuária, né, mais focado na área portuária, mas tive a oportunidade também de atuar lá no PPI, nos outros modais, atuei um pouco em ferrovias, em aeroportos, né? Mas meu foco sempre foi porto, essa é a minha atividade principal, a minha formação, e de fato é onde creio que tenho mais a contribuir. No período de transição de governo, fui convidado aí pelo ministro Tarcísio a assumir esse desafio. Desde então tenho me dedicado bastante a dar essa contribuição aí para o setor, né, que eu tanto gosto e atuo. Então tem sido uma excelente oportunidade. Secretário, eu venho firmando aqui que a gente tem uma equipe de notáveis mesmo dentro do Ministério da Infraestrutura, e estenda os meus cumprimentos ao ministro Tarcísio, porque a gente percebe que principalmente essa equipe entende e sabe efetivamente do que está falando no tocante ao setor
portuário. Para começar a explorar o setor portuário, eu quero te perguntar como é que está a privatização dos portos aqui da região sudeste. Como é que está esse processo? A gente ouve muita coisa, Piloni, em relação à concessão, privatização, uma confusão bastante grande, e eu acho que é bastante oportuno também você poder esclarecer a que pé está esses processos de privatização ou concessão dos portos aqui da região sudeste. O nome geral que se utiliza, o nome técnico, né, do ponto de vista legal, é desestatização, né? Dentro desse grande conceito de desestatização, nós temos inúmeros modelos possíveis que são elencados na lei do Plano Nacional de Desestatização, na lei do PND. E dentro da lei do PND nós temos, de fato, um modelo que é o que se assemelha aí à tão chamada privatização, que na verdade, o nome técnico é alienação, né? E aí nós estaríamos falando da alienação, da venda, tanto da empresa, né, conforme for o modelo adotado, da empresa, né, portuária ou da empresa estatal, né, que não se restringe ao setor portuário, mas pode ser também alienação de bens, de ativos operacionais, né? Então, digamos, um dos modelos propostos, né, menos provável, mas possível do ponto de vista da legislação, é uma alienação, por exemplo, completa, né, que iria a empresa e também o ativo. Como disse, não é esse o modelo preferencial, né? A lei do PND ela traz também a concessão como uma forma de desestatização, e aí nós temos a concessão, né, que a gente chama cheia, concessão fracionada, tem inúmeras, né, uma concessão pura, digamos assim, que só entregue ao privado o direito de exploração, né, dos ativos ali operacionais, enfim, sem que ele assuma também a responsabilidade pela empresa. E aí a gente pode ter nesse modelo a liquidação da empresa, né, que também é um modelo que a gente evita, né, porque o interessante seria a assunção da empresa também por esse concessionário, né, e não e aí nós estamos falando da alienação da empresa com a concessão dos ativos operacionais. Esse é um modelo mais praticado, mais comum, né, no setor de infraestrutura brasileiro, né? As distribuidoras de energia recentemente passaram por esse modelo, em torno de 2017, 2018, foram objeto de uma concessão com alienação da empresa. O que isso quer dizer, né? A empresa ela é transferida, os seus ativos e passivos, né, são transferidos para um privado, mas, e aí ad eterno, né? Mas os ativos operacionais, né, e aí falo dos canais de acesso, berço de atracação, estruturas, enfim, é transferido ao privado somente o direito de utilização por um prazo determinado. Após esse prazo, esses ativos são revertidos novamente à União. Então, o ativo não deixa de ser um ativo da União, né? Então, esse é um outro modelo, e é um modelo até mais provável que seja implantado nos nossos portos, né? E além desses modelos, nós temos, por exemplo, variações disso. Nós temos um modelo de venda de ações, ou seja, você separar a empresa em diversas ações e vende parcialmente, né, essas ações, seja minoritariamente ou majoritariamente para grupos privados, enfim, para empresas privadas. E você tem um modelo bem específico que né, e foi por muito tempo veiculado como possibilidade, e ainda é de fato uma possibilidade, que é o modelo de IPO, né, de abertura de capital. Então, dentro dessa miríade de possibilidades, nós temos que moldar cada um dos estudos que estamos fazendo à realidade concreta, né? A gente tem uma convicção que a gente não vai ter uma solução única, provavelmente, para aplicar para todo mundo. Porque a gente sabe que a Codesa, né, que é um dos ativos aí que nós estamos estudando, tem uma característica muito diferente do Porto de Santos e, por consequência, também bem diferente do Porto de São Sebastião. Então, a gente vai ter que lançar mão de todas as alternativas que nós temos na legislação para que a gente possa escolher, né, fazer uma escolha de modelo que seja adequada àquele caso concreto. A Codesa nós estamos um pouco mais adiantados, já estamos com uma primeira versão de estudos entregues pelas consultorias contratadas, né? A gente está atuando nesse processo em parceria com o BNDES e a gente já teve das consultorias contratadas pelo BNDES uma primeira entrega de produtos
Estamos avaliando num grupo a várias mãos, né, o Ministério, a Agência Reguladora, o PPI, né, e outra, né, o Ministério da Economia de uma forma geral, e a gente deve ter aí ao longo do mês de junho a conclusão dessa primeira etapa, que é a definição de modelo, para que a gente passe para as outras etapas subsequentes, que são o valuation do negócio, né, análise econômica e financeira, digamos assim, desse estudo em especial, e uma terceira etapa, que é a montagem dos documentos editalícios, edital e contrato, enfim, e os seus anexos, né? A nossa expectativa é que até o final de setembro tenhamos a conclusão dessa fase de estudos, para que a gente abra a fase externa do processo licitatório, que já é com as audiências públicas, roadshows, no momento em que a gente espera contar aí com a contribuição, né, de todas as partes interessadas nesse nosso universo tão complexo, né, que é a atividade portuária. Os portos de São Sebastião e Santos, que são um segundo bloco, né, que vieram na sequência, a gente teve recentemente a contratação do BNDES, acho que há 2 semanas atrás, e a gente tem a expectativa de, na primeira semana de julho, iniciar os estudos, ou seja, a gente ter as consultorias já contratadas, né, para o kick-off do projeto, que é o início dos estudos, que devem aí perdurar ao longo do segundo semestre do ano de 2020. E estamos agora, né, e aí informação em primeira mão, programando a qualificação de um outro ativo, né, que é o Porto de Itajaí. Já foi objeto aí de divulgação, interesse, né, do município, enfim, de se estudar um modelo de maior eficiência, de maior agilidade, né, para a gestão do Porto de Itajaí, e a gente deve ter muito em breve aí a qualificação no programa de parceria de investimento do Porto de Itajaí para incorporar a nossa carteira de desestatizações. Acho isso muito importante, secretário, até principalmente a participação de todos os setores para que se envolvam dentro desse projeto, haja vista que a gente tem a particularidade de cada porto, né? Eu acho que o presidente Júlio Castiglione foi muito feliz na colocação dele, quando ele disse que ele tem a intenção de transformar o Porto de Vitória em um porto boutique. Eu acho que realmente ele foi muito feliz nesta colocação e a gente percebe aí a particularidade de cada porto. Então isso é uma etapa muito importante. É claro que a gente não poderia deixar de abordar a questão da privatização para iniciar o debate com o secretário Diogo Pilon. Nós vamos para o nosso intervalo e no próximo bloco o secretário vai responder por que o governo federal escolheu os portos do Sudeste para iniciar o processo de privatização. Porque o negócio vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Você trouxe em primeira mão essa questão da privatização ou concessão, desestatização do Porto de Itajaí, e era a pergunta que eu iria te fazer. Por que começou pela região sudeste, secretário? Qual foi o norte que fez com que, principalmente a Secretaria de Portos, o Ministério da Infraestrutura, decidisse a desestatização aqui no universo, na região sudeste? Então, na verdade, não foi uma escolha por região, foi muito mais por portos, né? O primeiro porto escolhido, que não foi de agora, na verdade, a primeira qualificação de desestatização no programa de parceria de investimento data ainda de 2016 e foi a Companhia Docas do Espírito Santo. Sim. Infelizmente, enfim, no governo anterior a gente não conseguiu evoluir muito com esse projeto, enfim, houve um retrocesso na decisão que foi tomada, né, e a gente começou digamos assim, reiniciar essa discussão em 2019. Mas a primeira escolha foi da Companhia Docas do Espírito Santo, porque o que se vislumbrou foi o seguinte: a gente primeiro precisava iniciar com um ativo que fosse nosso, uma empresa nossa, né? Então, não fazia muito sentido a gente iniciar o processo por uma empresa, né, de um porto delegado a Estado e município, né? E dentro do rol de ativos, né, que nós tínhamos à disposição, a gente entendeu que Codesa era um primeiro passo importante, porque
nem era, né, um porto, né, é um porto de médio porte, assim. Então a gente não estaria começando com um grande desafio, talvez maior que as nossas pernas, né? Mas por outro lado, o porto né, assim, os portos da Companhia Docas do Espírito Santo não são portos pequenos, são portos Claro. representativos que deixariam um legado de aprendizado, né, para eventuais outros exercícios que fizéssemos de desestatização. Então, é um porto equilibrado do ponto de vista econômico-financeiro, tem passivos, sim, né, como todas as Claro. nossas companhias docas, mas são passivos, de certa forma, administráveis, né? Então, assim, é um bom desafio, mas não é o nosso maior desafio. Então, a gente teve esse pragmatismo, né, de encarar um primeiro case que fosse passível aí da gente dar uma boa resposta. E o principal, né, deixar um bom modelo de legado, né, para eventuais outros pleitos que pudessem surgir. Porto de São Sebastião, logo na sequência, surgiu logo no início de 2019, com um input do próprio governo estadual. E considerando já o que se discutia, né, para a Codesa, eles sentiram a vontade de trazer esse pleito para a gente discutiu, achou que era pertinente. Né? E a companhia, assim, a SPA agora, né, não mais Codesp, a SPA, foi de fato uma visão de que a gente já teria, com essa maturidade dada pelo primeiro processo, que é o da Codesa, condições, né, com muita parcimônia, com muito equilíbrio, com muita discussão acima de tudo, a gente enfrentar esse desafio, né, que é aquele legado definitivo. Né? Se a Sem gente dúvida. tiver sucesso nesse modelo, e vamos ter, né, a gente deixa aí um legado importante para o setor. Itajaí surgiu, né, na sequência, também como um pleito do governo municipal e também com esse objetivo, né, fazer com que o porto tenha condição de se libertar de algumas amarras que são naturais da gestão estatal, mas que geram dificuldades até competitivas quando a gente pensa que do lado de fora do muro, né, do outro lado do muro, a gente tem concorrências, né, e todos esses casos que estou citando aqui, cases que nós estamos estudando, de certa forma tem uma realidade em que compete por algumas cargas com terminais de uso privado que tem condições competitivas às vezes muito mais vantajosas, e aí um cuidado que nós temos acima de tudo com os nossos ativos mais importantes na infraestrutura portuária do Brasil. Assim, nós não temos um olhar que de priorizar necessariamente o porto público, mas a gente não pode descuidar que esses portos organizados têm perdido share de participação em diversas cadeias hoje no país, e a gente não pode deixar que isso aconteça, porque, mais uma vez, são ativos em que, historicamente, o poder público fez investimentos em acessos, fez investimentos em infraestrutura do porto, e não deixaremos que eles deixem de ser produtivos, eficientes e tenham um uso racional de suas áreas e da sua infraestrutura. Secretário, fico muito contente com a tua lucidez, porque esse tema a gente vem abordando muito aqui no Porto e Negócios, e evidentemente o porto é estratégia. E se nós não tratarmos da estratégia, principalmente provindo do governo federal, eu acho que a gente entra num universo míope bastante grande. A nossa região aqui, Piloni, principalmente o Porto de Santos, experimentou um trauma bastante grande com o caso da Libra Terminais, onde nós acompanhamos tudo o que ocorreu com a Libra Terminais. A Libra Terminais, por si só, encerrou as suas atividades em virtude da concessão e dos problemas que é de conhecimento do mercado, e principalmente houve um desemprego bastante grande, não só na operação do terminal, mas das empresas que orbitam principalmente esses terminais privados. E nós acompanhamos agora mais recentemente o caso da Marimex, né, que a gente percebeu aí a finalização do processo de concessão e depois o anúncio de um processo de transição. Secretário, como é que você está enxergando isso, né? As pessoas aqui na nossa região estão bastante preocupadas com essa relação do desemprego, até em virtude do Porto de Santos começar a se tornar um grande corredor de exportação. É lógico que o Porto de Santos é, acima de tudo, o porto do Brasil, né? O porto que tem uma interlândia que transcende muito, né, os municípios limítrofes, o estado de São Paulo, né? Então, é uma interlândia que abrange uma série de estados brasileiros e portanto, né, é um porto também do Brasil, mas é um porto, sim, né, da sua comunidade local, dos municípios vizinhos.
É um porto em que a gente, toda vez que está discutindo um projeto, a gente está avaliando, né, os impactos que são gerados para a vida das pessoas próximas, que dependem, né, do porto como atividade econômica. E considerando exatamente o impacto positivo que o porto traz na atividade econômica, que nós temos discutido algumas melhorias né, assim, do ponto de vista de eficiência da utilização das áreas no porto organizado. Né? A gente sabe que a atividade, né, de movimentação de contêineres, de carga geral, enfim, incluindo as atividades retroportuárias, são muito importantes, pois geram emprego, né, são grandes empregadores em Santos. Né? E a gente quer permanecer com essa característica. Por esse motivo, a gente tem discutido para o Porto de Santos, né, um grande plano aí né, o plano de desenvolvimento e zoneamento, que tem primado por reconhecer em Santos, além de um grande exportador de commodities, mas o maior porto, o porto mais importante na movimentação de contêineres no Brasil. O porto não deixará de ser o porto mais importante na movimentação de contêineres no Brasil. Pelo contrário, né, as nossas perspectivas de crescimento para o contêiner são ainda maiores do que a média de crescimento para as outras cadeias que dependem do porto organizado. Nós estamos falando de um crescimento estimado de 64% na movimentação de cargas containerizadas no porto nos próximos 20 anos, contra 50% de crescimento na média. E para isso, a gente vai ter que otimizar, de fato, a utilização das áreas do porto. E isso também tem um objetivo de trazer maior conforto, maior qualidade de vida para os munícipes. Então, quando a gente fala da transferência das atividades que hoje estão desempenhadas em área altamente conurbada da cidade, na região de Outeirinhos, e leva essa atividade para uma área que hoje está ociosa, infelizmente, que é a região do Sabuó, a região atrás hoje da atual operação da BTP, e aí a gente consegue focar a operação que demanda mais caminhões, demanda mais acesso rodo, para essa região, e a gente foca na margem direita, a partir de Outeirinhos ali para frente, Macuco, Ponta da Praia, no transporte ferroviário, a gente busca, além da otimização de áreas do porto, também uma melhoria de qualidade para o município em Santos. Então, assim, a gente nunca vai fazer um planejamento sem observar esse requisito básico de qualquer administração portuária, que é a sua relação porto-cidade. Então, dentro dessa lógica, as alterações, as decisões que estão sendo tomadas se casam com uma estratégia de longo prazo. Então, não tem nada sendo tomado por preferência ou discordância com empresa X ou Y. A gente sabe da importância individualmente de cada uma dessas empresas, mas a gente tem que olhar o porto sob uma lógica mais sistêmica, mais estratégica, e é isso que a gente tem feito. Indiscutivelmente. Secretário, dentro da minha humildade, se o senhor me permitir, eu queria fazer uma pequena sugestão. Gostaria de alterar o nome do PDZ para PZD. Eu acho que primeiro a gente tem que olhar o zoneamento para depois olhar o desenvolvimento. A gente olha o desenvolvimento e esquece do zoneamento. E aí a gente convive com inúmeras circunstâncias, principalmente nos portos do Brasil, que não se preocuparam com o zoneamento e preocuparam-se sim com o desenvolvimento. E aí isso impacta diretamente nos modais, transporte de cargas, entre outros fatores que a gente conhece. É uma pequena sugestão. Secretário, eu gostaria de abordar principalmente a questão dos terminais de celulose, que nós temos aí, principalmente os leilões agendados aí para o mês de agosto. Isso está, vamos dizer, na linha, isso está no prumo, está tudo ajustado, esses leilões irão ocorrer em agosto? Sem dúvida alguma, editais já estão publicados, a gente, inclusive, nesse segmento, e aí vem uma questão, a gente traz a questão da pandemia e os seus impactos hoje, claro, para o setor. Nós, obviamente, estamos muito preocupados com os impactos trazidos pela pandemia, e a gente tem trabalhado para mitigá-los, e acho que tem tido razoável sucesso, as operações estão acontecendo, não falta bem prateleira, a gente tem inúmeros problemas, mas a gente os enfrenta lá com a disponibilidade do alimento na prateleira, do medicamento na farmácia, então as coisas, a logística tem funcionado bem. Mas a gente, obviamente, tem uma preocupação que dentro do setor portuário nós temos vários subsetores, digamos assim, temos vários segmentos, e alguns têm sofrido mais
ou menos, né, pela pandemia. Curiosamente, o setor de celulose é um setor em que houve uma preocupação no caminho inverso, que era, a gente foi muito procurado pelas empresas, pelos interessados, no sentido de que a gente não interrompesse os cronogramas de projetos, né? Então, há uma procura muito grande para que esses terminais sejam, de fato, efetivados, né? Que o leilão ocorra, que os contratos sejam assinados, que os investimentos sejam feitos, que a carga já existe, a carga já demanda o porto e precisa de uma infraestrutura mais adequada, né? Nós estamos falando aí de algo em torno de 400 milhões de reais de investimentos serão realizados naquela região, né? E dentro do plano que nós estamos efetivando já com utilização 100% ferroviária, né? Então uma eficiência que vai tornar esse cluster de celulose, né, o maior cluster de celulose do mundo. Então, assim, nós estamos muito otimistas e o mercado também está muito otimista com a possibilidade de que esse leilão de fato ocorra, que a gente tenha lá no final de agosto o leilão na Bolsa de Valores, e a gente está muito convicto que teremos aí um leilão de bastante sucesso. A gente tem alta demanda para isso e espero, francamente, que em agosto, meados de setembro, eu possa acompanhar a assinatura desse contrato pelo ministro Tarcísio, porque eu acredito, francamente, que isso vai desenvolver a nossa região ainda mais. A gente falou em leilões, secretários, a gente sabe também que existem aí a previsibilidade de 2 novos terminais para líquidos aqui no Porto de Santos. Como é que estão as consultas públicas, né? E o que isso representa, principalmente o leilão destas 2 áreas aqui para o Porto de Santos? Então, nós temos aí em consulta pública 2 terminais, né? O que era operado em um só arrendamento, né? E ainda é operado pela Transpetro hoje. Nós teremos, então, estamos em discussão, em consulta de 2 novos arrendamentos para aquela área. Então, teremos uma repartição da área atual em 2 arrendamentos. E só que são 2 arrendamentos, né? A gente pode ficar com a impressão de que a gente vai reduzir a escala, mas nós estamos falando de 2 arrendamentos imensos, né? Nós estamos falando da principal, da maior operação de granéis líquidos do país em Porto Organizado, na região da Alamoa, né? E nós temos aí a perspectiva de investimentos de mais de 1 bilhão de reais nessas 2 áreas, inclusive em infraestrutura, não só tancagem, né? E a gente deve ampliar em mais de 50% a capacidade de tancagem do que né, comparado com o que é operado hoje, mas a gente deve ter a inserção de mais 2 novos berços de atracação na Alamoa, porque agora com a pandemia as coisas têm mudado um pouco, mas até antes da pandemia havia uma percepção clara que o grande problema de Santos não era tancagem para o granel líquido, era muito mais infraestrutura de atracação. Indiscutível. E agora a gente deve endereçar uma parte do problema, a gente deve ir uma parte significativa com o lançamento desses editais e a execução, né, quando assinados os contratos, de mais 2 berços de atracação ali naquela região. Então tem um significado importantíssimo, isso se conversa com uma estratégia maior, que é a estratégia de um novo mercado de gás, uma estratégia de venda de refinarias da Petrobras, com a inserção aí de uma possibilidade de competição no refino. Então, os terminais, eles têm que, né, a licitação de terminais tem que estar casada com essa estratégia. Então, a gente tem feito um diálogo muito próximo, né? Esse não é um projeto só do Ministério de Infraestrutura, esse é um projeto do Ministério de Minas e Energia. A gente tem aí a participação efetiva, né, bem próxima do Ministério da Economia. O CAD tem participado ativamente, né, e respaldado esse modelo que está sendo proposto, porque, mais uma vez, o que a gente busca é ampliação de capacidade para esse segmento tão importante da economia do país, com mais competição, né? Então, e vamos efetivar esse plano. A ideia é que a gente tenha a publicação de edital ainda esse ano, né, e leilão mais tardar 1º trimestre do ano que vem. Felizmente, a gente chegou ao final deste primeiro episódio da série de 2 episódios com o secretário nacional de Portos, Diogo Piloni. Mas você não deixe de acompanhar na próxima semana, principalmente porque eu questiono o secretário como resolver definitivamente o problema da dragagem no Porto de Santos.
Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, Porto não para, o Porto é negócio, mas sem negócio, o Porto para. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy. Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV.